8h04, 8h04, aqui no Panorama 95. Agora nós vamos receber aqui a Suenira Nóbrega no Panorama 95 para falar de um assunto bem importante. No começo do Panorama 95, a gente destacou o planejamento, né, da Secretaria Estadual de Educação, né, para o retorno às aulas. E é sobre esse assunto que a gente fala agora com os ouvintes do Panorama 95. A Suenira Nóbrega é a diretora da 10ª DIREC aqui na cidade de Caicó. Participa agora do Panorama 95. Suenira, quais são quais são as orientações, né, que a 10ª DIREC repassa sobre essa questão do retorno às aulas aqui para o Rio Grande do Norte? O que é que tem de concreto até agora? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes do programa Panorama 95, da Rádio Rural FM 95.9. Geraldo, a gente tem o planejamento que, com todo esse contexto, né, a gente tem a intenção de voltar de forma híbrida. Mas, infelizmente, pelo contágio que a gente enfrenta e pela ocupação de leitos da UTI e de leitos clínicos, a gente teve que fazer esse retorno de forma remota. Então, a gente precisa sempre estar em processo de preparação, né? A nossa preparação, ela não implica que a gente vai voltar sem condições, mas a gente volta assim que as condições epidemiológicas forem permitidas. Então, o que é que está implicado nesse planejamento, né? Houve um grande esforço, né, de todo o governo do estado, com a Secretaria de Educação Estadual e dos gestores das escolas, de possibilitar que as escolas estivessem prontas. Então, com relação à estrutura física e com relação aos protocolos de segurança, as escolas estão prontas, né, com relação aos protocolos os equipamentos de proteção, respeito ao distanciamento, muitas situações dessa natureza. E com esse planejamento, a gente escuta, e aí é muito importante o comitê científico, não é? Então, nessa junção entre aquilo que a gente precisa ter pronto para iniciar e a situação epidemiológica, é que a gente centra esse planejamento com segurança para todos. Então, esse decreto que saiu, por último, ele traz o retorno gradual, né? Cada escola, desde o ano passado, ela se empenhou na construção de um plano de retomada, e esse plano de retomada seria com a pretensão da retomada de forma híbrida, e nessa retomada de forma híbrida, só um minutinho, por favor. E nessa retomada de forma híbrida, desculpe, fui ajeitar aqui o cachorro, porque hoje eu tive que ficar em casa pela questão do isolamento mesmo. Sim, sem problema. Mas nessa retomada de forma híbrida, o plano de retomada, ele requer que outros atores também estejam envolvidos nessa decisão. Então, pela orientação do documento Potiguar, que o documento Potiguar ele foi construído, né, por vários órgãos, mediado pela Secretaria Estadual de Educação, junto com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Administração, com a Undime, com a UNCM, com a Saúde, então com muitas entidades envolvidas. Ele tem 3 partes, Geraldo. Ele tem a parte da governança, a parte da biossegurança e a parte pedagógica. A parte da governança, se diz lá que cada escola ela constrói uma comissão. Essa comissão, para essa retomada, para ser feita com muita responsabilidade, ela tem profissionais da saúde, profissionais do conselho tutelar, a equipe é formada por pais, por estudantes, por professores, para que as decisões sejam tomadas de forma coletiva. Como também a DIREC tem sua comissão, que é preciso ser formada com sindicato, com toda uma infraestrutura de pessoas e profissionais que tenha saúde, que tenha educação, que tenha a defesa da criança e do adolescente. Então, com os protocolos prontos, com a escola organizada
aí sim, se senta com essa comissão para ver qual será esse período. A gente sabe que ele é gradual, que estava previsto para esse início dia 17, não é? A gente jamais vai com esse contexto, iniciar com todos os estudantes na escola. Então, por que é gradual? Porque a gente vai recebendo pelo revezamento algumas turmas, até chegar em todas as turmas da escola e com 50% ou 30%, dependendo do tamanho das salas de aula e do número de matrículas de estudantes. Então, esse retorno gradual e híbrido, ele tem duas implicações. A gente precisa ter o índice de contágio, que seja favorável, que é menor que 1, que a saúde ela tem toda a propriedade para explicar esse menos que 1, e o que eu posso afirmar é que o índice de desocupação de leitos de UTI precisa ser de 30%. Então, ontem a gente viu que, na realidade do hospital regional, nós tivemos 100% de ocupação de leitos clínicos e de leitos de UTI. Então, para que esse retorno seja cumprindo os protocolos de segurança, a gente precisa estar com 30% de desocupação de leitos. Mesmo assim, os professores estão assim fazendo um esforço enorme para oferecer, junto com os recursos tecnológicos, junto com gestores, com a equipe de apoio da escola, que nesse momento o trabalho dela é muito importante para oferecer o remoto da melhor maneira possível, que tenha a melhor qualidade que a gente possa alcançar para tentar amenizar esse prejuízo de não estar presencialmente com esse estudante. Não é que o professor vai ser substituído pela tecnologia, jamais. E nem que a gente vai se acostumar com esse, para dizer assim, não, agora é só virtual, de jeito nenhum. A gente está fazendo o que uma situação emergencial requer, mas estamos preparados para a hora que esse índice de contágio e o índice de ocupação de leitos de UTI der uma trégua, a gente voltar a receber nossos estudantes de forma híbrida, que é o que a gente mais quer. Estamos trabalhando muito, né? Professor, gestor, o nosso trabalho, ele duplica, ele triplica nesse período. Quem é que não quer estar em sala de aula? A gente quer estar na escola, recebendo nossos estudantes, fazendo os projetos, estudando, participando de ações, trazendo aquelas situações que a gente tanto resolveu, que era o conflito, que hoje a gente sente muita saudade disso. Então, o que a gente está nesse remoto é tentando garantir a segurança da vida de todos nós. E a gente faz um apelo incansável, né, à população, o respeito às normas de segurança, o respeito ao distanciamento. Nós temos hoje profissionais de segurança em UTI, nós temos hoje a Semana da Enfermagem, que você falou aí, né, eu estava ouvindo o programa. Também, os nossos profissionais de saúde também estão precisando dessa trégua, para que esses leitos, essas ocupações diminuam, para que a gente volte a ter uma vida como a gente teve. Claro que igual jamais a gente vai voltar, né? Mesmo com a vacina, a gente vai precisar continuar usando todos esses equipamentos. E hoje um pouco mais feliz com relação, né, que o deputado Francisco lançou aí a Assembleia Legislativa aprovou, né, a vacina para os nossos professores, né, para os nossos profissionais de educação, para que a gente volte com mais segurança ainda possível. Era exatamente isso que eu ia perguntar, Sonira, porque ontem o governo do estado também falou sobre esse assunto, da questão da vacinação e a possibilidade de usar aí essa reserva técnica de vacinas que o governo tem para os professores e para os profissionais de educação. Eu pergunto também o seu entendimento sobre essa questão da vacinação, não só para os professores, né, mas também para aqueles estudantes acima de 18 anos que podem também tomar a vacina. E aí tem uma outra pergunta aqui do ouvinte que diz a seguinte situação: bom dia, toda essa segurança só serve para estudantes da escola pública, já que a escola particular, algumas séries já funciona desde o início do ano? E aí? Com relação à vacina, né, a deputada Isolda também está fazendo essa questão de solicitar esse calendário de vacinação, né, para que a gente tenha uma esperança, para que a gente tenha uma segurança de quando se vai começar tudo isso com essa reserva técnica.
e, Geraldo, vai começar mesmo pelos profissionais de educação, para que a gente chegue nesse estudante, né? E também os estudantes com necessidade educacional especial também está aí nessa reserva. Outro ponto é com relação à segurança, eu não posso falar assim, a gente tem, o que eu estou falando aqui é de documentos que são construídos com o comitê científico, e é o que a gente está respeitando nesse momento, né? E aí eu não posso falar de outra situação, né? A escola que está trabalhando deve ter sua segurança, né? Que eu acho que todo mundo aqui lida com vida, todo mundo cuida da vida, então a escola que está trabalhando deve ter segurança. Mas vamos começar por um ponto. E aí eu não estou dizendo quem é a escola melhor, quem é a escola, são situações, são oportunidades, né? O estudante, muitas vezes, precisa de um transporte público. O transporte público, ele passa por uma questão de revezamento, por uma questão de segurança, né? Eles estão passando agora pela vistoria do Detran, para que eles estejam aptos com toda a segurança possível para transportar os estudantes. Alguns estudantes de instituições privadas, eles têm a locomoção para ir até a escola sem precisar passar por esse. Então, essa é só uma das questões, né? Quem começou, com certeza, deve estar cumprindo as situações de segurança. O que eu estou falando aqui é com relação à nossa realidade, que a nossa realidade pede essa desocupação. E eu vou falar por quê, Geraldo. Na hora que todos nós sabemos a incógnita desse vírus, né? Os profissionais da saúde estão construindo as situações de pesquisa, de ciência, de tudo sobre o vírus. Mas uma das coisas que é fato para todos nós é a rapidez do contágio. Então, na hora que dentro de uma sala de aula tiver uma criança com contágio que conviver ali com as outras situações dentro da escola, esse contágio é muito rápido, é muito imediato. A gente está usando os protocolos, eu vou falar do órgão institucional DIREC, que a gente está trabalhando, somos só adultos, né, recebendo adultos nesse órgão, e a gente teve contágio, né? Um profissional adoeceu, de repente, já tinha 2, 3 pessoas doentes, e a gente, quando tem o contágio, a gente afasta imediatamente, né? Então, assim, são muitas situações que a gente pede força, né? Pede força, a gente pede saúde todos os dias para estar enfrentando isso. A gente pede a saúde mental, que a gente tenha a sensibilidade, que a gente tenha a fortaleza de pensar no nosso papel enquanto educador, que é estar forte para construir esse processo de ensino e aprendizagem de forma remota. Mas para eu estar forte, eu preciso estar com saúde, eu preciso estar de forma tranquila. A gente também sabe, Geraldo, que às vezes as pessoas dizem assim, que a gente tem o salário garantido. Tudo bem, a gente tem, mas a gente está trabalhando, e a gente está trabalhando muito. E o que a gente quer? A gente quer estar perto desse estudante, a gente quer construir o processo de ensino e aprendizagem dele, para futuramente ele estar aqui com a gente, ele está sendo professor, ele está exercendo sua função enquanto profissional, enquanto pessoa também que tem vida, que está inserido na sociedade. A gente quer ter condições de ajudar aquelas pessoas que não têm o seu salário fixo, né? Vai ter distribuição de kits, a gente sabe dessa necessidade, a nossa governadora sabe disso, colocou um recurso extra para essa compra desses kits, porque a gente sabe que a merenda escolar é bem inferior ao valor da merenda para essa distribuição desses kits, mas ela chega junto. Ontem foi lançado um programa de apoio aos jovens, né? A gente vai fazer esse lançamento também em Caicó. Então, assim, são muitas ações, ninguém está parado, são muitas ações para pensar nessas pessoas que não têm seus salários fixos, que dependem da venda do cachorro-quente, que depende da venda. A gente quer também chegar junto com tudo isso. Então, a gente está nesse momento que a gente quer saúde, né? A gente sabe também outro enfrentamento. Foram todas as pessoas que já se foram, que a gente perdeu. Então, é uma luta. Estamos trabalhando muito, e muito mais do que a gente, estão os profissionais da saúde, que estão lá diariamente recebendo essas pessoas.
A gente está trabalhando para preservar vidas. Então, gente, fique em casa. E junto dessa preservação de vida, a gente traz o conhecimento essencial da educação, que é tentar fazer esse remoto chegar no maior número de estudantes. E desculpe, mas é porque são muitas situações. Com certeza, Suenira, o momento vai ficando mais tenso, né? E a situação vai ficando complicada, com certeza vai afetando o emocional. Suenira, muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama 95. Desejamos sucesso, sorte aí nesse trabalho de organização do retorno às aulas e vamos torcer aqui para que a situação melhore e que os nossos alunos possam voltar às escolas. Muito obrigado. E a gente agradece, Geraldo, e a gente aqui, né, também agradece a parceria da Rádio Rural, né, do Estado, da SEC, da DIREC, dos municípios, de todos os que estão engajados nisso. E dizer, Geraldo, que segunda-feira a gente terá nosso programa EJA em Ação inaugural, né, para a gente começar no ritmo de 2021. A gente agradece muito a parceria com a Rádio Rural, que tenta com esse programa, fazer com que a gente chegue aos estudantes que ainda não têm acesso à internet e os estudantes da educação de jovens e adultos. E segunda-feira, nossa aula inaugural será, né, às 18 horas, em cadeia, lá aí no estúdio da rádio, e a gente vai ter a presença nessa aula inaugural, né, da nossa governadora, da governadora do estado, do bispo do Antônio, que é o representante da Fundação Santana, da Rádio Rural, que nos dá essa oportunidade, e do secretário estadual de Educação, como também de estudante, para fazer essa relação dessa aula inaugural nesse tempo de pandemia, para atender os estudantes, os estudantes da educação de jovens e adultos, e também com Fabíola, né, que foi a idealizadora do projeto. Então, muito obrigada a todos e saúde para todos, né?